Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estaremos dando início agora à nossa aula de hoje com o tema terapia nutricional nas afecções do trato digestório, ok? Iniciaremos com o tópico diarreias e posteriormente falaremos a respeito de obstipação intestinal, diverticulite, diverticulose. Vou postar aqui a aula para nós darmos início. Pessoal, o que vem a ser diarreia? Quem de vocês nunca tiveram um quadro de diarreia, né? Será que elas são todas iguais? É importante que a gente entenda o conceito de diarreia e as diferenças entre elas, ok? E como proceder com a terapia nutricional. Então é importante que vocês entendam o seguinte, que do ponto de vista fisiopatológico, a diarreia ela é definida como um excesso de água nas fezes, isto é, em torno de uma quantidade de água maior que 85% do peso fecal. Clinicamente falando, a diarreia ela pode ser caracterizada pela redução na consistência das fezes e um aumento na frequência das evacuações. Mas é importante também que vocês entendam o que está acontecendo com esse corpo, com esse trato digestório. Então, eu gostaria de chamá-los a entender o seguinte, que à medida que a pessoa mastiga o alimento e ela deglute, vocês sabem que existem os movimentos peristálticos. Então, agora, nesse processo da diarreia, a diarreia ela pode também ser conceituada como um distúrbio caracterizado pelo aumento dessa peristalse, com redução do tempo de trânsito, isto é, do conteúdo desse bolo fecal no intestino, favorecendo dessa maneira uma reduzida absorção de líquidos na porção do nosso intestino grosso, com a eliminação de fezes de consistência líquida. A diarreia ela pode ser definida também como o aumento de frequência das evacuações. Então, clinicamente falando, nós vamos falarmos aqui que acima de 3 episódios com fezes pastosas ou então de consistências líquidas, tendo sido acompanhada por perda progressiva, excessiva de líquidos e eletrólitos nessa composição. Geralmente, os eletrólitos mais comuns que são eliminados através da diarreia é o sódio e o potássio, podendo também existir quantidades importantes do magnésio nessa composição das fezes. Quando eu for classificar as diarreias, é importante que vocês entendam o seguinte, que ela pode ser classificada como orgânica ou como funcional. O que é a diarreia funcional? A diarreia funcional ela pode ser provocada por uma irritação nervosa ou por algum tipo de estresse. É aquela pessoa, por exemplo, que quando vai fazer uma prova, né, que não estudou direito, que não tem domínio, ou sente-se inseguro com a prova, então agora tem quadros de diarreia. Você já conheceu alguém assim? Eu já conheci algumas pessoas assim. Mas nós temos também a diarreia do tipo orgânica, ok? Que eu estarei abordando aqui com vocês, tá? Então, ainda a respeito da classificação das diarreias, nós podemos classificá-la quanto à duração dessa diarreia. Como que a duração é rápida ou não? Se for rápida, eu chamarei de aguda. Se não for rápida, eu chamarei de crônica, isto é, de persistente. Qual que é a utilidade desse tipo de diarreia? É importante que eu entenda a etiologia, o que está provocando esses quadros de diarreia, seja ela de origem aguda ou crônica. Quanto à topografia da diarreia, aonde que é que ocasionou o quadro da diarreia? É o trato digestório alto? É o intestino delgado? Então eu vou chamar de diarreia do tipo alta. Se for o trato digestório baixo, isto é, colônica, então agora eu vou chamar de diarreia baixa. Quanto à presença de gordura nas fezes, então, quando ocorrer a presença de gordura nas fezes, isto é, com excesso de gordura, o nome que se dá é esteatorreia,
tá? Então, a esteatorreia, ela será produzida através de alguns tipos de patologias, né? Ou então, a síndrome de má absorção também pode provocar a esteatorreia. Quadro de retocolite ulcerativa, quadro de doença de Crohn, tudo isso pode favorecer o quadro da esteatorreia, que é o excesso de gordura nessas fezes, que tornam-se espumosas, fétidas, com alta quantidade de líquido na sua composição. E também pode ser sem excesso de gordura nas fezes, tá? Então, eu posso ter uma diarreia com excesso de gordura, a qual eu chamo de esteatorreia, e eu posso ter também a presença de gordura, mas sem excesso de liberação de gordura nessas fezes. E isso pode ser provocado também com quadro de síndrome de má absorção. Quanto à parte da fisiopatologia, essa diarreia ela pode ser de origem osmótica, secretora, motora ou então exudativa, tá? No caso da origem osmótica, o jejum ele vai melhorar a diarreia, né? A melhorar a diarreia. Na secretora, isso já não ocorre, tá? Quanto ao período de incubação dessa diarreia, então agora eu também vou avaliar de acordo com as possibilidades de ser provocada por algum tipo de bactérias. Então a gente sabe que alguns tipos de bactérias nos alimentos podem produzir também quadros de diarreia, que é o caso da salmonelose, da Bacillus cereus, do Clostridium perfringens, né? Então, agora, quanto ao período de incubação, pode ser menor que 6 horas, ou então pode demorar de 6 a 14 horas com quadro de diarreia, ou então pode ser até maior, de 14 horas. Então, como eu falei anteriormente para vocês, né? Aqui agora a gente vai, de acordo com a fisiopatologia, entendermos um pouquinho desses diversos tipos diferentes de diarreia. Quais são elas? Osmótica, secretora, motora ou então de origem exudativa, tá? Então, eu chamarei o seguinte, diarreias não inflamatórias. Isto é, quando eu falo que não tem inflamação, eu estou me referindo que existe ausência de leucócito nessas fezes. Quais são elas? A osmótica, a secretora e a motora. Quando eu falo que a diarreia é de origem inflamatória, então agora eu estou me referindo que existe a presença dessas fezes de leucócitos, tá? Então aqui nesse caso, que tipo que é, professora? É o tipo exudativa ou então a chamada desenteria, que eu tenho certeza como vocês já devem ter ouvido falar a esse respeito, né? A diarreia do tipo osmótica. Então, agora essa diarreia ela é consequência da ingestão de substâncias que são pobremente absorvidas, ou então ocorre a má absorção dessas substâncias e elas favorecem com que haja uma atração, isto é, elas atraem água para o lume intestinal. Então, exemplo de diarreia do tipo osmótica, né? Então, agora é importante que vocês entendam que nesse tipo de diarreia, né, ela pode ser provocada por deficiências de sacarídeos, como, por exemplo, a lactose, abuso de uso de laxativos também, ou então quadros como, por exemplo, da síndrome de má absorção. É um tipo de diarreia que melhora com o jejum, com a presença de flatulências, né? Ocorre a distensão abdominal nesse quadro, né? Então, o pH fecal é um pH baixo, tá? Com aumento, gente, do gap. O que é esse gap osmótico? Lembra que nós falamos, quando nós discutimos as nutrições interais, né? Sobre a osmolalidade, eu falei que eu voltaria com esse tópico para vocês. Então, é importante que eu me lembre que o gap osmótico no plasma é em torno de 290 miliosmóis. Tudo que altera, tudo que tem uma quantidade alta, né, acima de 100
miliosmóis, né? Acima de, desculpa, 300 miliosmóis, dependendo do que vem junto dessas partículas. Vamos supor que seja uma lactose, onde existe uma redução da lactase. Então, isso junto com essa quantidade de miliosmóis, isto é, desse gap osmótico acima do padrão de normalidade, pode favorecer o quadro da diarreia, que eu chamo de osmótica, tá? Então, na diarreia do tipo osmótica, existe ausência dos leucócitos nessas fezes, porém, ocorre redução do pH fecal com aumento da osmolaridade fecal e aumento desse gap osmótico. A diarreia do tipo secretora. A do tipo secretora, ela resulta do aumento da secreção intestinal ou então diminuição na absorção dos fluidos fecais. Então, isso vai ser provocado agora por infecções provocadas por bactérias produtoras de toxina, que é o caso, por exemplo, como o E. coli, como o Vibrio da cólera, como o Clostridium perfringens, e isso interfere no processo secretório normal do meu intestino delgado, tá? Então, agora vai resultar em diarreias volumosas, porém sem interferência da ingestão oral, ok? O gap osmótico geralmente é baixo, é menor que 50 miliosmóis. Aqui também ocorre ausência dos leucócitos nas fezes e presença mínima ou então em quantidades ou então ausência de sangue, mas pode existir um pouquinho da presença mínima, mas um pouquinho de sangue na diarreia do tipo secretora. A do tipo motora. A diarreia do tipo motora ocorre por alteração intestinal secundária, isto é, agora eu vou falar para vocês que existiu uma causa, uma doença sistêmica, um quadro funcional que favoreceu a situação da diarreia do tipo motora, né? Então, por exemplo, um hipertiroidismo que altera os movimentos peristálticos, né, desse trato digestório, isso pode favorecer. Cirurgias podem levar a mudança na velocidade do trânsito intestinal, a síndrome do intestino irritável também, né? Hormônios tiroidianos, doenças orgânicas, tá? Então, são achados laboratoriais que encontramos durante o quadro de diarreia do tipo motora. E a exudativa, pessoal? Agora, esse quadro aqui da diarreia exudativa, ou então o quadro da disenteria, ela é provocada por organismos que vão interferir na barreira mucosa do intestino, com ação direta na invasão mucosa. Isto é, pode ocorrer com elaboração de toxinas ou sem elaboração de toxinas, que vai favorecer o quadro do exudato, a exudação de células inflamatórias no sangue, com soro e com muco. Elas podem ser produzidas por alguns tipos de bactérias, como, por exemplo, a Shigella, a Salmonella, doenças de Crohn, né? Então, as doenças inflamatórias, como a doença de Crohn, como a retocolite ulcerativa. E aqui nesse quadro da diarreia exudativa, o que vocês têm que sempre se lembrarem é que existe a presença de leucócito nessas fezes, tá? Então, é o marco, né? São evacuações em pequena quantidade, com presença de muco, pus, com sangue, associadas à cólica do abdômen na parte inferior, com urgência fecal, sempre a pessoa fica ali, ela não tem assim controle do limiar, do sensor, né, das fezes, então corre rapidamente para o banheiro, tá? Com presença de febre, às vezes, e perda de peso, tá? Pode ocorrer também a perda de peso, favorecido por esse tipo de diarreia, a qual chamamos de diarreia do tipo inflamatória. E como que é o tratamento, pessoal? Então, agora eu vou pensar no seguinte, na criança e no adulto. Eu vou começar falando a respeito da criança. Então, na criança, é sempre importante que vocês se lembrem que a criança ela possui uma proporção de água corporal alta quando comparada ao indivíduo adulto ou idoso.
E isso é uma preocupação, porque no quadro da diarreia, isso pode favorecer uma perda rápida de água, a um quadro rápido de desidratação, favorecendo uma internação de urgência, tá? Então, agora eu vou designar que a diarreia aguda é uma diarreia que tem duração menor do que 14 dias. Então, no quadro de uma criança com diarreia do tipo aguda, a indicação é a reidratação, né, que poderá ser feita por via oral ou, então, endovenosa. Quem determinará isso? É o médico, certo? Então, vai ocorrer a reidratação com correção hidroeletrolítica. Vamos supor que essa criança ela está recebendo o aleitamento materno. Então, nesse caso, é necessário que seja mantido o aleitamento materno. Agora, vamos supor que essa criança não esteja recebendo o aleitamento materno, está usando fórmulas infantis, né? Então, se eu estiver utilizando fórmula, eu devo manter também essas fórmulas, tomando cuidado de se certificar de que essas fórmulas não possuem a lactose na sua composição. Tem que ser a oferecer fórmulas isentas de lactose. Na diarreia persistente, a diarreia persistente é aquela diarreia, pessoal, acima de 14 dias, né? Isto é, muito tempo com diarreia. Então, se essa criança estiver no aleitamento materno, eu vou manter, né? Se eu estiver utilizando fórmulas, foi como eu falei anteriormente, eu mantenho a fórmula se certificando de que não possui o componente lactose nessa fórmula. Se tiver com o componente lactose, deverá ser substituída, se alterada o tipo de fórmula, tá? E eu faço essa avaliação em 5 dias de tratamento. Vamos supor que agora, se ela melhorou, ocorreu a melhora dessa criança. Se ocorreu a melhora, eu devo manter essa fórmula que ela está utilizando, tá? Agora, vamos supor que eu retorne daqui 10 dias, né? Então, eu vou retornar aos poucos, né? A dieta que era usual. Vamos supor que eu retornei e que melhorou a diarreia, está conseguindo reduzir o quadro da diarreia. Então, eu vou voltando de forma gradual à dieta usual. Agora, na possibilidade de não existir melhora, né? Então, agora eu vou ter que trocar o tipo de fórmula que essa criança está recebendo, tá? No aleitamento materno, não, a gente sempre mantém o aleitamento materno. No caso das fórmulas, vamos supor que eu retorno daqui 10 dias e essa criança perpetue, continua com diarreia do tipo persistente, né? Então, agora eu vou pensar numa outro tipo de fórmula, uma fórmula que tenha a proteína extensivamente hidrolisada na sua composição, tá? Então, eu vou e eu troco esse tipo de fórmula. E acima de 30 dias com diarreia, na pediatria, eu vou falar que essa criança tem uma diarreia do tipo crônica, cronificou a diarreia, né? Como que é o tratamento? Então, agora, crianças com o aleitamento materno, eu devo sempre manter o aleitamento materno, devo identificar, né, o que está acontecendo. Na verdade, a parte médica estará identificando, né? A gente somente auxilia, tá? A parte médica que vai identificar por quê, qual é a causa dessa diarreia crônica, né? O que está favorecendo a esse quadro de diarreia crônica. Então, sempre trabalhar em equipe, auxiliando os profissionais de saúde na identificação das possíveis causas dessa diarreia crônica. No caso de má absorção, então as fórmulas infantis têm que ser proteínas extensivamente hidrolizadas. E um exemplo aqui é o alfa-Ré. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? O alfa-Ré é um tipo de fórmula com proteína extensivamente hidrolisada para esse público infantil, nessa linha infantil, ok? E quanto às demais recomendações para pessoas adultas ou então idosos? Então, agora eu devo favorecer a uma oferta de líquidos e eletrólitos que venham supor, que venha repor, né? Venha repor as perdas que está ocorrendo através desse quadro de diarreia nesse meu paciente.
A água de coco, ela é muito utilizada por nós, profissionais da área da saúde, os nutricionistas, uma vez que ela possui quantidades importantes de sódio e potássio na sua composição. É sempre importante a desinfecção de forma adequada desses cocos, ok? Então, se in natura, deixa em hipoclorito por 15 minutos antes da abertura do coco. Se em embalagem industrializada, tomar cuidado porque alguns possuem açúcar na sua composição. É importante que seja observado a água de coco que está sendo oferecida, se optar pela forma do tipo industrializada. Deve-se evitar o leite e os seus derivados pelos motivos já pontuados aqui na diarreia do tipo osmótica, aonde favorece, né, atrai lumen, o leite, a lactose, né? Então, isto é, quando ocorre a redução, vai lá, ocorreu uma diarreia, né? O que eu tenho na borda em escova? Uma quantidade de lactase, que são as enzimas que vão produzir a hidrólise da lactose. Então, vamos supor que agora ocorreu qualquer um dos tipos de diarreia. O que vai favorecer? Vai favorecer a eliminação em partes dessas enzimas que encontram-se na borda em escova. Isso favorece com que não haja a lactase em quantidade adequada para que ocorra a hidrólise da lactose. Logo, nesse âmbito, deve ser evitado o leite e os seus derivados para pessoas que encontram-se durante o processo de diarreias. A oferta de fibras, é sempre que eu me lembre quais são as funções da fibra. Eu tenho dois tipos de fibra, a fibra solúvel e a fibra insolúvel. A insolúvel, ela é contraindicada na pessoa com diarreia. Por quê? Porque ela aumenta o trânsito intestinal. Então, a fibra do tipo insolúvel, isto é, aquelas são fontes de celulose, de hemicelulose, elas são contraindicadas aqui. As fibras que eu estarei ofertando e oferecendo chama-se fibras solúveis, ok? As ligninas, né? O fruto oligosacarídeo, tá? E por aí vai. A inulina, tá? As fibras do tipo solúveis, elas deverão ser ofertadas. É importante a utilização dos componentes probióticos nessa dieta, uma vez que os componentes probióticos favorecem a colonização adequada de bactérias intestinais, as bactérias benéficas, e que a pessoa acaba se beneficiando com o seu consumo. Então, é importante que seja oferecido. Aqui, por exemplo, a gente pode estar oferecendo o lactofós, né, dentre outros tipos de componentes probióticos existentes no mercado. A maçã ralada e a banana amassada, a maçã, né, a banana maçã amassada e a maçã ralada, sem a casca, poderá ser ministrado, uma vez que são importantes fontes de pectina, que fazem parte do grupo de ofertas de fibras do tipo solúveis. Deve-se evitar o açúcares, pelos motivos aqui já pontuados, que ele atrai, né, uma quantidade maior de água para esse lume intestinal. Deve-se evitar bebidas gasosas e também líquidos gelados, ok? Pessoal, eu termino aqui essa parte da aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E volto daqui a pouco com obstipação intestinal. Ok, gente? Obrigada pela atenção. Até breve.